Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa vir falar conosco em mais essa breve reflexão, instruindo os nossos corações por meio de Sua poderosa palavra. E a nossa breve reflexão encontra-se hoje, nessa madrugada, em um versículo que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus, capítulo 4, quero ler o versículo 4, que diz assim: Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Glória a Deus. O Senhor Jesus entrou em embate com Satanás, com o diabo, logo depois de sentir fome no deserto. A palavra fala que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo apareceu no momento em que ele teve fome, no momento de fraqueza, no momento que ele estava mais fraco. E a primeira tentação que é relatada por Mateus, que está nas Escrituras, que nós devemos observar, foi que Satanás disse: ordene, se és mesmo filho de Deus, ordene a estas pedras que se transformem em pão. E nós sabemos que Satanás tinha conhecimento da palavra que estava sobre Jesus, pois em Mateus capítulo 3, versículo 17 fala que a voz apareceu do céu e houve um encontro do Pai, do Filho e do Espírito Santo no batismo de Jesus, executado por João Batista. Em Mateus 3,17 fala: este é o meu filho, a qual eu me agrado. Então Jesus já tinha uma palavra sobre ele. E Satanás veio e tentou exatamente nela: se és mesmo o filho de Deus. Então ele sabe que Jesus tem poder, ordene essas pedras. Ele sabe que Jesus tem controle sobre toda a matéria, porque toda a matéria ela vem de uma palavra da boca de Deus. E ele tenta, logicamente, corromper o propósito de Jesus, e nós vemos uma espetacular resposta que nós aprendemos algumas coisas com ela sobre batalha espiritual. Ele diz: Jesus, porém, respondeu. E nós devemos, como filhos, também responder por meio da autoridade que há no nome de Jesus. Logicamente, sempre voltado às Escrituras, e por isso é importante o conhecimento das Escrituras, meus irmãos. As Escrituras dizem, o Jesus apontava para as Escrituras sempre. Jesus sabia que as Escrituras, elas têm autoridade. Aliás, ele é a própria palavra, como João vai dizer. E ele diz assim, uma pessoa não vive só de pão. Ou seja, ele sabe, irmão, que a necessidade não pode, de forma alguma, ditar aquilo que o ser humano que vive em propósito dirige aos seus caminhos. A necessidade, ela não pode, os nossos caminhos não podem ser nascidos de uma necessidade. Tudo que começa com necessidade tem grande chance de dar errado. Tudo que começa com um momento de fraqueza, com um momento em que nós estamos com a alma sedenta, nós teremos problema ali na frente. Jesus fala: nem só de pão o homem viverá. Nem só de pão, até porque o pão e tudo que nós temos, primeiro foi uma palavra que nasceu da boca de Deus. Então primeiro nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. Todas as vezes que nós fazemos algo que nasce da necessidade, primeiro nós nos aliançamos com pessoas que nós nem deveríamos nos aliançar, começamos a frequentar lugares aonde nós nem deveríamos estar, e ali até mesmo nos tornando parceiros e parceiras de pessoas que nós não deveríamos nem andar ou passar no mesmo passeio. Outra coisa, irmão, a palavra vai falar sobre o pão, e o pão fala justamente dessa questão que é uma questão fisiológica, e Deus sabe, fala de confiança. Então nós não devemos deixar jamais de ter confiança em Deus, que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Paulo vai dizer em Filipenses 4,19, fala: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades segundo as suas riquezas gloriosas. Então, muitas vezes que nossa fé é colocada à prova, muitas vezes nós verdadeiramente entortamos para outro lado, ou viramos ou desviamos para outro lado, porque
avaliamos que a nossa necessidade, talvez Deus não esteja vendo, talvez Deus não esteja percebendo, e isso claramente denotar uma falta de confiança. E muitas vezes, irmãos, Deus deixa as pessoas passarem por uma questão de fé, mas outras vezes é por causa da apostasia da fé. Pessoas que apostataram muito da fé, elas vão chegar justamente à mendigância. Davi fala em Salmo 37, versículo 25, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu jamais vi um justo mendigar o pão. O que ele está dizendo? Que a pessoa que é justa, ela vai viver justamente da bondade do Senhor. Então todas as vezes que nós duvidamos por causa de um momento que o Senhor quer justamente nos fortalecer por causa de privação, nós podemos ter uma dificuldade, porque ele vai falar, vai você mesmo então, já que você não quer do pão que vem do céu, já que você não quer que eu supra as suas necessidades, supra mesmo você, na força do seu próprio braço. E por isso Davi falou, eu não jamais vi um justo mendigar o pão. E aqui nós vemos outra coisa, ele fala, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás, irmãos, Jesus ele começa falando sobre as escrituras, e ele sabe o que Satanás vai tentar. Ele, na próxima tentação, ele fala, as escrituras dizem que dará ordem aos teus anjos, mas nesse momento ele já está bloqueando, talvez por causa da sua mente elevadíssima, até superior que é a de Satanás, e ele passa às vezes despercebido. Ele fala assim, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Quando nós lemos no texto original de Deuteronômio 8:3, fala da palavra que procede da boca de Deus, ou seja, da palavra que tem origem na boca de Deus. Então não é toda a palavra, não é toda a escritura que é pregada, não é toda a pessoa que está falando em nome de Deus que realmente a palavra tem origem na boca de Deus. Porque quando a palavra tem origem da boca de Deus, ela cumpre tudo o que lhe apraz. Conforme Isaías capítulo 55, versículo 11, vai nos dizer. Então é pela palavra, irmãos. Sempre é pela palavra que nós vamos vencer qualquer batalha espiritual. Palavras que têm origem na boca de Deus. E sobre isso eu quero deixar um versículo que está em Salmo 119, versículo 114, que diz: Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra depositei a minha esperança. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã que talvez tenham enfrentado batalhas, Pai, na área espiritual, e Satanás, Pai, tem ali talvez privado eles de algumas necessidades que são até fisiológicas, como sede, fome, e nós não queremos, ó Pai, verdadeiramente precisar de homens ou até mesmo do nosso próprio braço humano. Queremos depositar toda a nossa confiança no Senhor, e eu sei que para o Senhor confiar, muitas vezes o Senhor vai testar, provar a nossa fé para sabermos se nós confiamos em Ti. Então que venham os testes, Pai, mas que nós tenhamos o discernimento e que jamais a nossa necessidade seja o princípio de uma caminhada para que nós não venhamos a estabelecer alianças e sim amadurecer nos nossos relacionamentos para que não possamos ser dominados por ninguém por causa de uma necessidade ou de uma fraqueza, porque sabemos que o Senhor jamais mesmo usará do domínio pela força ou pela violência ou pelo medo de perder algo, de necessidade. Pelo contrário, nós sabemos, Pai, e reconhecemos que o Senhor tem o prazer de suprir todas as nossas necessidades. Então queremos entregar ao Senhor, Pai, para que nós tenhamos a firme certeza de que no devido tempo o Senhor trará todo o suprimento que nós precisamos. Oramos assim em nome de Jesus. Meu irmão, vai pela fé. Minha irmã, vai pela fé. Não vai pelo medo. Que Deus te abençoe. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.